Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Saudações avalonenses. Hoje a gente vai relembrar, a gente vai visitar ou revisitar esta mulher pela voz, pelo ensinamento e pela condução da aula com a nossa queridíssima Luciana Bessa. Eu vou ler então a biografia da nossa convidada, professora doutora Luciana Bessa, licenciada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, UES, em 1999. É especialista em História e Sociologia pela Universidade Regional do Cariri, URCA, em 2009. É mestra em Letras pela Universidade Federal do Ceará, UFC, em 2005, e doutora em Letras pela mesma instituição em 2021. É professora efetiva de língua portuguesa do Centro Universitário Leão Sampaio, na cidade cearense de Juazeiro do Norte, que fica vizinha à cidade da qual a nossa aula hoje trata. Para além disso, é membro da ala feminina da Casa de Juvenal Galeno, em Fortaleza, membro fundadora do grupo de estudos Filhas de Avalon e idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler, cujo foco são as mulheres que produzem suas obras na região Nordeste. A doutora Luciana Bessa vive há muitos anos na cidade do Crato, palco da vida e atuação de Bárbara de Alencar, cuja trajetória hoje visitamos ou revisitamos por meio desta aula. Minha querida, seja muito bem-vinda e a palavra é tua. Continuando aí sobre um pouco aí da biografia da Bárbara de Alencar, que nasceu em Exu, veio para o Crato, casou-se com um homem mais velho, 30 anos mais velho do que ela, escolhido por ela mesma, a revelia dos pais. Essa Bárbara, ela vai cuidar, agora a Dona Bárbara, Dona Bárbara do Crato, ela vai cuidar do pai doente enquanto ela administrava o engenho de cachaça e de rapadura da família, que ficava nesse sítio Pau Seco. Então, dizem que ela era uma comerciante nata e que, além de rapadura, da cachaça, ela ingressou no empreendimento de tachos, embora o marido fosse totalmente o contrário, mas ela levou adiante e disse que ficou ainda mais rica com isso. Em 1809, ela fica viúva e aí ela assume definitivamente o comando da família, que na prática já era chefiado por ela, e foi por isso que ela recebeu a alcunha de mulher macho, E aí eu me lembro aí da música do Luiz Gonzaga, Mulher macho, sim senhor. E em 1810, a Bárbara de Alencar, ela vai receber o título de heroína, dada pelo amigo e parceiro da Revolução de Pernambuco, que só vai acontecer em 1817, ou seja, a Revolução só acontece em 1817, mas em 1810, na Carta de Testamento do pai espiritual da Revolução de 1817, que é o Manuel Arruda, a Bárbara já deveria receber o título de heroína. Isso porque o Manuel Arruda de Câmara, ele era um naturalista. Então, ele foi, digamos assim, contratado pela própria coroa portuguesa para fazer expedições na região Nordeste para descobrir sobre as plantas, sobre os rios. Então, ele era formado em filosofia,
era formado em medicina, e ele vem no ano de 1809, que é o mesmo ano em que Bárbara de Alencar fica viúva, ele vem aqui para a região do Crato e é acolhido pela Bárbara de Alencar. E aí dizem que ele gostava, né, de xadrez, ela gostava muito também de xadrez, ele gostava de botânica e ela gostava de plantas. E aí ele ensinou, né, digamos assim, cientificamente, para que ela entendesse melhor sobre essas plantas. E é claro que as pessoas da região, vocês imaginem, 1809, o marido prestes a morrer e Bárbara de Alencar dando atenção ao Manuel Arruda de Câmara. Então, as pessoas falavam. Se as pessoas falam hoje, vocês imaginem o que as pessoas falavam no século XVIII. Então, já tinha esses burburinhos, né, dessas amizades que Dona Bárbara de Alencar andava com os desconhecidos. Era assim que falavam, né? Porque aqui para a cidade do Crato ele não passava de um forasteiro. E então, na carta de testamento dele, ele concede, ele diz que ela deveria receber esse título de heroína por sua atuação antimonarca, mesmo antes da Revolução acontecer, que só vai acontecer 7 anos depois. E aí o Gilmar Chaves, ainda em entrevista, né, à dissertação de mestrado da Keliane Silva de Souza, ele vai dizer o seguinte sobre Bárbara de Alencar. Quem era Bárbara de Alencar? Abre aspas, mulher que se dedicava ao saber quando não eram recomendadas à leitura. Sobre a infância de Bárbara de Alencar, não tem nenhum texto, a não ser que vocês conheçam e possam me indicar que fale dessa infância. Não existe registro, né? Então, que ela nasceu na cidade de Exu, foi batizada em Cabobró, e que as primeiras letras ela teria aprendido ali com a própria família, né? Por iniciativa da própria mãe. Então, Bárbara, ela amansava burros e cavalgava, um ofício herdado de sua ancestralidade índia. Sua casa passou a ser ponte de referência de encontros políticos e sociais. Empreendedora, montava uma fábrica de tacho de cobre, de rapadura e de aguardente. Tudo visto com grande reserva pelos fidalgos que não desejavam que se tornasse exemplo social para suas mulheres, fecha aspas. Ou seja, então Bárbara não era um bom exemplo pelo seu empreendedorismo, pela sua visão, pela sua ousadia, pelo fato de não ficar simplesmente cuidando única e exclusivamente o quê? Dos filhos e do marido. Então ela tinha uma visão mais ampla de mundo. E aí foi com o Câmara, né? Que ela aprendeu, além que ela já gostava de xadrez, mas, digamos assim, os conhecimentos dela ficaram aprimorados, né, quando ele vem, em 1809, para o Crato, que aí ele compartilha com ela o xadrez, a botânica e as ideias iluministas, né, que a gente tão bem conhece as ideias iluministas, ali século XVII, século XVIII, né, essa questão da liberdade, do conhecimento que deveria ser compartilhado, né, para que a gente pudesse ter uma sociedade ali mais igualitária. Então, foi com os filhos, o José Martiniano de Alencar e o Tristão de Alencar, e com o Câmara, que Bárbara, né, que até onde eu sei não frequentou essa escola formal, aprendeu sobre república, aprendeu sobre o fim da monarquia, aprendeu sobre igualdade, fraternidade, né, para a construção de um mundo mais justo. E aí conta-se que no dia 29 de abril do ano de 1817, né, a Bárbara ela recebe a visita do seu caçula. E o caçula, né, que é o José Martiniano de Alencar, que depois de 40 dias no lombo de um cavalo, ele chega no fim da tarde aqui à Vila do Crato com uma missão muito importante, que é justamente revolucionar o Ceará e libertar o Brasil de Portugal. Então dizem que quando o José Martiniano de Alencar, ele saiu que ele fechou atrás de si as grossas e pesadas portas do seminário de Olinda, ele estava selando não só o seu destino,
mas ele estava selando o destino de toda a família Alencar. E aí ele chega, né, para difundir essa revolução que já tinha começado lá em Pernambuco. E ele foi justamente o escolhido para vir para o Ceará, aí no caso, né, para a Vila do Crato, pedir apoio à família. E aí a dona Bárbara de Alencar aceita esse desafio e ela passa, né, a ser uma das lideranças, a única mulher. É por isso que ela é considerada a primeira presa política do país, primeira presa, né, primeira presa mulher política desse país, e ela passa a liderar a revolução que vai estourar 4 dias depois, que é justamente no dia 3 de maio, num domingo, depois da missa, né? E aí, além do Martiniano de Alencar, participou desse movimento o Tristão de Alencar. O Lira Neto, ele tem uma biografia, né, sobre o José de Alencar e outra sobre o Padre Cícero. Vale muito a pena a leitura. Eu não terminei ainda, mas do que eu já li, eu indico demais. Então, o Lira Neto, ele vai dizer, abre aspas, que a Bárbara exercia ali uma espécie de matriarcado caboclo, numa terra em que a lei era ditada pela lâmina gélida dos punhais e pelo chumbo quente dos bacamartes, né, que são as armas. Fecha aspas. E só para contextualizar um pouco mais, por que 1817, né? E por que Pernambuco? Então, a gente tem que lembrar que já ali em 1776, as 13 colônias, né, da América do Norte haviam decretado a sua emancipação, aí formado os Estados Unidos da América. Então, essas ideias de liberdade já estavam espalhadas ali pelo mundo todo, isso em 1776. E aqui o Brasil não passa o quê? De capacho dos portugueses. Então, essas ideias já foram difundidas com as 13 colônias ali da América do Norte. Então, dizem que essas ideias, né, dessas 13 colônias da América do Norte atravessaram todo o oceano e elas chegaram aqui através de 2 livretos, e um desses livretos teria caído na mão do Tiradentes e viajado lá para Minas Gerais, onde aconteceu ou poderia ter acontecido a Inconfidência Mineira, já que o movimento ele foi descoberto, né, antes mesmo de acontecer. Então, estava nesse período de efervescência, né, política, econômica e de libertação do jugo de outros países. E em 1776 acontece justamente a independência, né, das 13 colônias da América do Norte. Essas ideias atravessam o mundo, chegam aqui no Brasil, e em 1789, se a gente bem lembrar, vai acontecer justamente a Revolução Francesa. Então, os franceses, justamente com essas ideias de liberdade, fraternidade e igualdade, né, se espalham também pelo mundo. E o Brasil como capacho, né, dos portugueses. Então, os brasileiros, eles não aguentavam mais, eles não suportavam em determinadas regiões ter riquezas e em outras regiões, no caso aí o Nordeste, que já tinha sido uma das regiões mais ricas, né, do país, está passando pela miséria e, sobretudo, por uma questão única e meramente, não única e meramente, né, hoje eu sei que não é, mas por uma questão, à época, muito só pela questão geográfica, a questão da seca, porque tem até o livro do professor Teoberto Landim, né, aí professor aposentado da UFC, que foi meu professor, que é seca, aí 2 pontos, né, estação do inferno. Então, os políticos, então o Nordeste, essa seca do Nordeste, não é uma questão meramente geográfica, é uma questão que os políticos querem angariar, claro, dinheiro com toda essa miséria. E isso acontecia
muito acontece hoje, acontecia mais ainda firmemente nesse período aí de 1817, porque quando a corte portuguesa ela se muda para a cidade do Rio de Janeiro, não tinha como comportar todas aquelas pessoas, não tinham casas, eles desalojaram, digamos, pessoas muito ricas. Então, eles iam fazendo, os portugueses iam fazendo, digamos assim, inimizades por onde eles passavam, porque eles detinham todo aquele poder. E muita gente não vai gostando, isso tudo foi juntando, tanto ali sul, sudeste, mas principalmente a região nordeste, porque quando a família real ali, mais ou menos 1808, 1809, quando eles chegam ao Brasil, e mais precisamente quando chegam ao Rio, eles querem iluminação pública, porque não tem iluminação pública. E o que, que eles fazem para que essa iluminação pública aconteça? Eles começam a cobrar taxas, né, dos outros estados para que eles possam o quê? Se beneficiar. E uma das taxas mais ricas, porque era um dos estados mais ricos, né, era justamente quem? A região Nordeste, que pagava para que a corte portuguesa estivesse alojada ali no Rio de Janeiro. Então, Recife, Pernambuco, nesse período de 1817, era justamente, né, estava empolvorosa por tudo isso que estava acontecendo. E eles não achavam, como ninguém, acredito eu, ache justo pagar essas taxas, sendo que a miséria assola o quê? O seu estado. E aí, aí outro ponto importante é porque os cargos políticos, e principalmente os cargos não políticos e da própria ali, da questão do exército, da marinha, os melhores cargos eram dados para os portugueses e para os amigos dos portugueses. Digamos assim, os cargos mais rasos, como soldado, né? Aí não, aí ficava para os brasileiros. Então, era uma insatisfação em todas as áreas que vocês possam imaginar. Então, além de acontecer, né, em 1776, a independência, né, das 13 colônias da América em 1789, acontece a Revolução Francesa, aqui no Brasil, na Bahia, também já tinha acontecido em 1798, que é justamente a revolta dos alfaiates ou a revolta dos búzios, porque justamente os soldados, né, brasileiros, que eram os cargos mais pífios, os que ganhavam menos, os que não tinham nenhuma notoriedade, eles, para complementar a sua renda, eles costuravam. Então, esses soldados, eles usavam um adorno aqui no peito, que era justamente no vestuário deles, um búzio de Angola, né, que é um vestuário que tem um caráter divinatório, né, justamente fazendo menção a essas religiões de matriz afra. Então, em 1798, já havia tido uma revolta, e aí em 1801, também lá na Bahia, acontece uma outra revolta que ficou conhecida como a Inconfidência, 1801, para ser mais precisa, que é a Inconfidência de Suassuna, que, na verdade, o clã dos Cavalcante de Albuquerque, eles já queriam não pagar esses impostos, então eles eram justamente antimonarquistas. Mas claro que todas essas revoltas, né, todas essas inconfidências, tanto a Inconfidência Mineira como a Inconfidência de Suassuna na Bahia, tudo isso foi desfeito e os portugueses eles se mantêm no poder. Mas aí houve uma mudança, porque em 1817 eclode, né, justamente a Revolução Republicana, a Revolução Pernambucana, a Revolução de 1817, ou a Revolução dos Padres, porque como ela foi concebida, ela foi pensada, ela foi idealizada dentro
do seminário de Olinda, porque o seminário de Olinda, né, que foi construído em 1800, na verdade, antes ele era um prédio que abrigava os jesuítas, mas como o Marquês de Pombal decretou que os jesuítas, né, fossem expulsos do Brasil, esse prédio que era do Estado, né, foi dado para Dom Azeredo, que transformou justamente no seminário, que é um dos mais importantes do país, que é o Seminário de Olinda. E aí foi pensado a Revolução Republicana, porque além deles, dos estudantes, né, das pessoas que faziam parte ali daquele ambiente, além de estudarem ciências, eles estudavam humanidades e eles acreditavam, né, na justiça, na liberdade e na fraternidade. Então, a Revolução Republicana de 1817, segundo Ariadne Araújo, e ele é do Rio Grande do Norte, Luiz Câmara Cascudo. E aí o Luiz Câmara Cascudo vai dizer que a Revolução Republicana de 1817 foi a mais linda, foi a mais inesquecível, mas também foi a mais inútil das revoluções brasileiras, porque essa revolução que durou 75 dias, ela acabou dentro da própria revolução. Por que ela acabou dentro da própria revolução? Bom, então a Revolução Pernambucana, Revolução Republicana, Revolução dos Padres, como eu disse, ocorre em 1817, e ele questionava justamente o poder da coroa portuguesa. Então, três fatores convergiram para que ela acontecesse, como eu já falei. Essa crise socioeconômica que o Nordeste atravessava, principalmente em relação à seca e à desvalorização do comércio do açúcar, já que os holandeses haviam sido expulsos do Brasil e agora eles faziam frente, né, na produção do açúcar. A presença da família real no Brasil, que aumentou o custo através da cobrança de impostos, e essa questão dos ideais republicanos, né, através dessas ideias, como eu já falei aqui várias vezes, das 13 colônias, né, da América do Norte e da Revolução Francesa. A pauta defendida pela Revolução Pernambucana era justamente o que eles queriam, né? Que não existisse mais monarquia, que fosse proclamada a república, que não tivesse mais essa cobrança de impostos, né, feita por Dom João VI, que tivesse liberdade de imprensa e de culto, porque não havia, né, o aumento do soldo dos soldados, porque, como eu disse, os piores cargos, né, os que ganhavam menos, e ainda atrasavam o salário desses soldados, os brasileiros, né, porque os cargos mais importantes ficavam para os portugueses, os descendentes de portugueses ou os amigos que eles indicavam. A instituição de três poderes, porque não havia só Dom Pedro, no caso Dom João e depois Dom João VI e depois Dom Pedro I e aí Dom Pedro II. Então eles queriam que fosse instituído essa questão dos três poderes, que é o executivo, como nós temos hoje, o legislativo e o judiciário. Mas aí, como eu disse, a Revolução Pernambucana, ela acaba dentro dela mesma, porque algumas pessoas queriam, né, a abolição da escravatura, mas os grandes comerciantes que apoiavam a Revolução Republicana queriam que mantivesse o quê? Os escravos. Bom, mas os escravos, né, eram também, faziam parte dessa revolução, eles não queriam os portugueses aqui. Então, dentro da própria revolução, dentro das pessoas que estavam ali naquele momento concebendo, começa a ter algumas disparidades, mas a maior disparidade foi justamente nessa questão da manutenção do trabalho escravo, ou seja, queria-se mudança, mas queria-se manter ainda o trabalho escravo. E aí, 75 dias depois
de quando ela foi deflagrada, que foi o dia 6 de março, feriado lá, né, em Recife, de 1817, 75 dias depois, né, havia acabado a Revolução Pernambucana, que teve muitos idealizadores, que eu vou dizer de nome, de porte, assim, que a gente conhece mais, além, claro, da base, que eram os escravos, os pequenos negociantes. E, claro, Bárbara de Alencar, que estava lá, que estava, no caso aqui de onde eu estou, né, da Vila do Crato, apoiando moral e financeiramente. Então, desses idealizadores, inclusive Frei Caneca, que vai lutar na Revolução Pernambucana e também na Confederação do Equador. Então, várias pessoas aí, principalmente dentro desse seminário de Olinda, onde as ideias, né, pregadas na Revolução Francesa faziam parte da cartilha dos estudantes, né, como vem dizendo aí os teóricos, né, fez surgir todo esse movimento de liberdade. E aí, como eu disse, no dia 3 de maio de 1817, voltando aqui para o Crato, né, o Martiniano de Alencar, junto com a mãe, o Tristão Gonçalves e o Carlos José, e, claro, com todas as pessoas que estavam dentro da matriz ali, que fica na Praça da Sé, da famosa Igreja da Sé, depois da missa, o Martiniano de Alencar, usando trajado, como ele diz, de padre, porque ele queria rebater a crença de que a república era coisa dos maçônicos. E o Martiniano, o José Martiniano de Alencar, ele era também maçom. Só que diziam, os portugueses, eles diziam que ser maçom era coisa do diabo. E o diabo é que queria, né, desestabilizar, desestruturar o país. Então, eles, os portugueses, é que deviam estar ali no poder. E o Martiniano de Alencar, ele era padre, ele usa a bata, né, e vai todo trajado de preto. Quando a missa termina, no dia 3, nesse domingo, ele proclama a República do Crato. E aí, Bárbara foi essa mulher, né, defensora desses ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, e aí ela se torna inimiga, o quê? Do rei. Bom, é nesse livro aqui, da Ariadne Araújo, que é de 2016, essa coleção tá super em conta, viu? Fazendo aqui propaganda já das edições Demócrito Rocha, são 15 livros, e eu comprei semana passada e chegou na segunda-feira. São 15 livros e não custa nem R$ 200. Então, eu acho que vale muito a pena. E aí, a Ariadne Araújo vai dizer que a Revolução Pernambucana foi um movimento que nasceu entre os padres carmelitas, com lideranças urbanas e participação ativa dos intelectuais que estudaram em Coimbra e em Londres. E o caso da Bárbara de Alencar é justamente interessante porque ela não era nada disso. Então, Bárbara de Alencar não era uma intelectual, ela não estudou fora do país, Bárbara de Alencar não frequentou, até onde eu sei, uma escola formal, mas era uma mulher de voz, de posses, com a visão, né, de Condor, que acreditava nos ideais de liberdade. E ela professava duas fés, Deus e a República, né? É o que contam aí os historiadores. Então, de matriarca, ela se torna inimiga do rei. Então, o caminho, né, para essa revolução, como eu já falei, foi pavimentada dentro do seminário de Olinda, que
foi dado, né, digamos assim, ao Dom Azeredo Coutinho em 1800, e aí o Dom Azeredo, entre outras coisas, né, não só ele, mas todos os clérigos que faziam parte do seminário de Olinda, segundo o historiador e professor George Félix, né, que é do Departamento de História lá da Universidade Federal de Pernambuco, o Dom Azeredo acreditava que os sacerdotes eles deveriam ajudar as pessoas do sertão. Assim, a formação envolvia amplos conhecimentos com viés prático, que incluía, né, além de conhecer a Bíblia, segundo o George Félix, incluía o estudo da enciclopédia de Diderot e Alembert, né? E aí, fecha aspas. E aí, voltando aqui para o livro da Ariadne Araújo, né, que é de 2016, da Fundação Demócrito Rocha. Então, para dar a justa medida do papel das mulheres da época, a Bárbara de Alencar ela era vista como masculina, né, o macho da família. Por isso que eu disse, Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Uma vez que ela tomava decisões e gerenciava os bens sem os conselhos dos homens. Então, por algumas pessoas, ela não era benquista, porque se todas as mulheres desse período, né, principalmente aqui da Vila do Crato, tomassem suas próprias decisões e gerenciassem os seus próprios bens, né, e aí o poder dos homens ia ser contestado. Bom, e aí, já que Bárbara participou da Revolução de 1817, ela, em Recife, né, durou apenas 75 dias, ela se desfez, como eu disse, dentro do próprio movimento, porque uns proprietários de terra diziam que deveria abolir a escravidão no Brasil e outros diziam que não, e aí enfraqueceu o movimento. Agora, aqui na cidade do Crato, o movimento ele se enfraqueceu porque quando foi decretada a República, né, do Crato, não tinha-se exército, não se tinha armas, simplesmente havia um grupo de pessoas, entre essas pessoas, né, a família Alencar, que queria uma sociedade livre o quê? Dos mandos e desmandos de Dom João VI. E aí, sem armas, sem exércitos, vocês imaginem o que foi que aconteceu quando a coroa ficou sabendo do ocorrido e que mandou as tropas, né, portuguesas para cá, para Vila, para então Vila do Crato. Então, em 8 dias, simplesmente do dia 3, né, de maio, em 8 dias, a República do Crato, ela chegou ao fim e a família Alencar, ela foi presa. E aí eu só queria destacar que o José Martiniano de Alencar, ele foi escolhido porque ele, além de ser benquisto lá no seminário de Olinda, ele era cearense, ele era filho de Bárbara de Alencar, que era benemérita do seminário, e ele tinha boas relações, porque o vigário da Vila do Crato, o vigário geral, era o padre Saldanha, que era justamente o padrinho de crisma dele. E o Pereira Filgueiras, que vocês já devem ter visto esse nome também aí em Fortaleza, né, os nomes de ruas, Pereira Filgueiras era também muito amigo da família Alencar. Tanto é que era tão amigo que os historiadores usam que a família Alencar venerava o Pereira Filgueiras. E aí, para que essa revolução do Crato desse certo, todo mundo tinha que ter o apoio do Pereira Filgueiras. Só que o Pereira Filgueiras, muito amigo, né, da família Alencar, ele se mostrou isento. E aí, no dia 3, quando a República do Crato, né, ela é implantada, a contra-revolução já começa a ser pensada no dia seguinte. E aí a coroa portuguesa procura justamente o Pereira Filgueiras. E ele que não tinha, né, ficado do lado da família Alencar, resolveu ficar do lado da coroa. Então ele trai a família Alencar e aí
a Bárbara e os filhos são presos praticamente 10 dias depois do dia 3 de maio, onde tinha sido decretada a República do Crato. Bom, aí os infames cabeças, como eles foram chamados. Alguns historiadores dizem que 25 pessoas foram presas, outras dizem que 41 presos políticos, né, nessa Revolução de 1817, foram levados primeiro para Icó e aí depois para Fortaleza. Mas desses 25 para alguns historiadores, 41 presos para outros historiadores, só havia uma mulher. E essa mulher era a Bárbara de Alencar. E o problema é que ninguém estava preparado para a ousadia dessa mulher, porque ninguém sabia como lidar com uma mulher branca, rica, tá certo, no fronte, no meio de uma revolução. E aí os infames cabeças, como eles foram chamados, eles foram presos. Diz que a Bárbara de Alencar, quando foi decretada, né, o fim da República e a prisão dela e dos filhos, dizem que ela ainda conseguiu pegar alguns pertences, esconder algum dinheiro, e ela fugiu junto com o padre Saldanha e um escravo, né, de nome Jerônimo, e ela se abrigou primeiro na casa de uma antiga rival, que era a dona Matilde Teles, no sítio Miranda, e depois ela teria ido para Barbalha, né, como eu disse aqui, a região Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, para um sítio do seu avô. 3 dias depois que ela chega lá, né, junto com o escravo Jerônimo e o vigário, que era padrinho de crisma do Martiniano de Alencar, ela foi presa. E além de ser acusada, né, de lesa majestade, que o crime poderia ser punido, né, com a morte, com o enforcamento ou fuzilamento, e ela estava totalmente ciente disso, ela ainda foi acusada de ser amante do vigário-geral, que era muito amigo da família, e, como eu disse, padrinho de crisma do Martiniano de Alencar, porque algumas pessoas aqui da Vila do Crato alegavam como é que uma mulher recebe um homem sozinha dentro da sua própria casa se o seu marido não está. Então, existe absurdo por trás de absurdo. Então, como Bárbara de Alencar recebia, né, o vigário dentro da sua casa sem a presença do marido, então, dentre as acusações que pesava sobre ela, além, né, de ter dito, né, quando ela sai da matriz, ali na Praça da Sé, ela e os filhos gritam, né, morte ao rei. Então, ela ainda foi acusada de ser amante do vigário-geral, né, da Vila do Crato. É o que alguns historiadores chamam de violência política de gênero. Então, quando não podem tirar uma mulher de cena por sua capacidade intelectual, procuram difamá-la na tentativa, né, de o fazê-lo. Pena que não conseguem, né? Que bom que não conseguem, na verdade. Então, não sendo possível esconder Bárbara de Alencar, então a solução que a coroa encontrou foi expor Bárbara de Alencar e humilhar publicamente Bárbara de Alencar. Então, o grupo, ele sai ali do Crato, eles foram presos, né? Alguns no Crato, e no caso da Bárbara de Alencar, na cidade de Barbalha, e eles viajam primeiro para a cidade do Icó, em lombo de animais, e eles vão presos, né, acorrentados pelos pulsos. Os homens, a única pessoa, né, até onde eu sei, que não estava acorrentada foi a dona Bárbara de Alencar, mas ela estaria vestida apenas de saia e camisa, né, como uma escrava, como uma forma de humilhá-la. Então, eles só viajavam na luz do sol quente por questões de segurança. Então, a primeira prisão que Bárbara de Alencar
ela vai ficar na cidade de Icó, e aí depois de Icó ela vai para Fortaleza, de Fortaleza ela vai para Recife, e de Recife para Salvador. Então, ficam mudando é, os locais onde Bárbara ficava presa como forma o quê? De tortura, né? Então, a comida, diziam que era horrível, isso quando tinha comida, e dizem que a comida era tripa de boi e a água era salgada, que não se trocava de roupa, que não permitia que se tomassem banhos, que os presos, né, tomassem banhos e que cortassem os cabelos. E não podiam falar um com os outros. Bárbara teria ficado sozinha em uma cela, né, e do lado os filhos e alguns escravos que estavam com eles aí no momento. Então, depois dessas prisões, a Bárbara de Alencar vai a julgamento. E aí, além da questão, né, da traição e da rebeldia, algumas acusações pesaram sobre ela, né? E aí eu queria que vocês observassem essa questão aí do gênero, né? Quais foram as acusações que pesaram sobre Bárbara de Alencar, que está aqui nesse texto, Independência do Brasil, as mulheres estavam lá. E aí tem um texto da Antônia Pellegrino, que é uma das organizadoras do livro. Esse artigo é fabuloso, muito, muito bom. Eu também indico as acusações que pesaram sobre Bárbara de Alencar. Ter se oposto francamente ao intento dos filhos, ou seja, ela não tinha personalidade, ela, né, ter se oposto francamente ao intento dos filhos, ter, por ordem deste, queimado papéis comprometedores, como se ela também não tivesse personalidade, que ela não pudesse saber exatamente o que estava fazendo naquele momento. Sobre a queima desses papéis, quando Bárbara de Alencar ela é presa, está prestes a ser presa, a dona Matilde Teles, a pedido de Bárbara, queima todos os papéis, cartas, inclusive a ata que decretou a República do Crato. Então, não se tem muito estudos comprobatórios de tudo isso que está sendo dito. Então, essa questão da história, da oralidade, e esses registros, eles são feitos. Então, sobre Bárbara, vem as seguintes acusações: ter se oposto francamente ao intento dos filhos, ter, por ordem deste, no caso, o Martiniano, né, de Alencar, queimado papéis comprometedores, de dizer em conversas que ele não haveria de ser rei, e dizendo-se rainha, ou seja, o filho não seria rei, ela que seria a rainha da República do Crato, de afirmar que o ouvidor da Vila do Crato, né, André Alves, era um tolo por não aceitar os benefícios de seus filhos, que não havia quem os prendesse, de levar a mal que a testemunho que contra eles depois se dispusessem pela restauração, e finalmente de ter mandado pagar o que devia no cofre dos ausentes para dar exemplo aos rebeldes. Então, todas essas acusações pesaram sobre Bárbara de Alencar. E a mais interessante que eu acho é que o Martiniano não haveria de ser rei, não só o Martiniano aí nesse contexto micro, né, mas no caso do Dom João VI, ele não deveria ser rei, mas ela é que deveria ser rainha. Tem até um texto, né, que fala sobre as matriarcas, que foi escrito pela Heloísa Buarque de Holanda, que recentemente entrou na Academia Brasileira de Letras, e a Raquel de Queiroz, falando sobre essa questão de 3 matriarcas, e uma delas é da Bárbara de Alencar. E aí a Heloísa e a Raquel, nesse texto, falam, né, que assim, que mãe é mãe, porque na verdade a Bárbara é que deveria ter sido a presidenta da República do Crato, e não o Martiniano de Alencar.
mas ela teria dado a vez, essa é a expressão que as escritoras usam, que ela teria saído de cena nesse momento para que o seu filho brilhasse. É isso que está lá no texto. E aí, também a Pellegrino, né, vai dizer o seguinte: na masmorra, abre aspas, do antigo quartel da primeira linha em Fortaleza, os presos permaneceram com os punhos acorrentados aos porões do calabouço. São alimentados apenas com tripa cozida ou intestino de boi e farinha seca de mandioca. As roupas, né, como eu havia dito, são as mesmas desde que eles saíram da cidade do Crato, estavam sujas e esfarrapadas, né? Bárbara é confinada sozinha sob a ordem de que ninguém se comunique com ela, podendo os oficiais falarem-lhe apenas com uma distância de 10 passos, fecha aspas. E aí, depois de 8 meses na masmorra do Ceará, os infames cabeça, como eles ficaram conhecidos, saem de suas celas e, sob uma escolta, são levados até o porto de Fortaleza. E aí, do porto de Fortaleza, né, há quem diga que Bárbara teria ficado ali no forte de Nossa Senhora da Assunção, num lugar tão escuro, tão úmido e tão baixo que uma pessoa não poderia ficar de pé. E quando as pessoas por ali passavam, escutavam gemidos. Mas o próprio Gustavo Barroso disse que isso é uma inverdade. Então, ela ficou muito pouco tempo em Fortaleza, e aí o navio já parte para o Recife, porque o governador, que à época era o governador Sampaio, achava que se a família Alencar ficasse ali em Fortaleza, poderia haver uma outra guerra. Então, eles primeiro vão para o Recife e depois do Recife eles vão para Salvador, né? E aí, uma vez condenada aí esses infames cabeças, né? Como eu disse, eles vão para Salvador e eles passam ao todo, né, nesse período de Crato, que vão para Icó, que vão para Fortaleza, Recife e Salvador, ficam mais ou menos 3 anos, onde, digamos assim, são anistiados, e ali, pelo dia 17 de novembro de 1820, né, com a Revolução do Porto, o Dom João VI decreta a anistia, né, desses presos políticos em território brasileiro, e aí Bárbara de Alencar e a família podem ver a luz do sol. Bom, eu coloquei essa imagem aí, coloquei a fonte, caso vocês queiram olhar a matéria na íntegra, né? Porque em 2017 a Biblioteca Nacional ela fez uma ampla exposição sobre a Revolução Pernambucana, e aí, segundo a historiadora Maria Eduarda Marques, aparece o nome de 3 mulheres na Revolução de Pernambuco. 2 são escravas e uma é a Dona Bárbara do Crato. Bom, voltando porque eu tinha dito, né, a Bárbara e os filhos, né, claro, outras pessoas, eles saem da prisão, e a Bárbara, ela retorna para a cidade do Crato. Só que, né, de 1817, quando ela foi presa, 1818, quando ela foi julgada, né, e aí ela volta ali pelos idos de 1820, ela volta fraca, lembrando que ela tinha 57 anos quando começou a Revolução de Pernambuco, ela volta fraca fisicamente, né, falando, empobrecida, e sobre a alcunha de traidora da pátria, né? O antigo sítio Pau Seco, que era, né, a casa dela, onde foi concebida, onde foi gestada a Revolução de 1837, pertencia ao Francisco Gonçalves Martins, que foi um dos principais acusadores, né, da família Alencar, e ele conseguiu esse sítio através de um leilão, tudo dentro da lei, né? E aí, Bárbara de Alencar, ela faz uma campanha, assim, pesadíssima para que ela possa reaver seus bens. Mas, enquanto isso, o seu filho mais aguerrido, que é o Tristão Gonçalves, ele vai liderar 10 homens em um ataque à antiga residência da mãe, né? E aí, Araújo vai falar, né? Abre aspas.
O incidente provocou ódios e intrigas que até hoje são comentários polêmicos quando o assunto é a família Alencar. E aí fecha o livro. E aí fecha aspas. Aí voltando lá para a biografia, né, do Lira Neto sobre José de Alencar, perdão, José Martiniano de Alencar. O que foi que aconteceu com ele, né? Já que a família agora está com a alcunha de traidora da pátria e empobrecida. Em 1820, o Martiniano de Alencar ele vai trocar, né, a umidade do calabouço por um assento de deputado nas Cortes de Lisboa, porque ele foi convidado, junto com outras pessoas, para elaborar a primeira Constituição moderna do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. E aí, quando ele chega lá, segundo o Lira Neto, ele, né, e os companheiros deles descobrem que tudo aquilo não passava de uma arapuca. Aí o Lira Neto diz o seguinte: tratados como representante de uma terra de macacos, de banana e negrinhos, apanhados na costa da África, eram hostilizados e vaiados. Martiniano e outros deputados se recusaram a assinar a Constituição que nascera daquele festival de represálias. Então, mesmo empobrecidos, né, a família Alencar é igual a bambu, né? Não pode até se curvar, mas tá certo, sempre dá a volta por cima. E aí o Martiniano de Alencar vai resgatando, né, todo o nome da família Alencar. E aí, de 1817, né, 1820, quando Martiniano de Alencar está em Portugal, né, chega aqui ao Brasil o ano de 1822 e com o ano de 1822 a gente sabe que chega a independência do Brasil e essa notícia da independência do Brasil, né, em 7 de setembro de 1822, só vai chegar aqui no Crato 2 meses e 10 dias depois, né? Lembrando que a gente ainda não tinha, nós não tínhamos as redes sociais, como é hoje, que uma coisa acontece lá do outro lado do mundo, em questão, em fração de segundos, a gente fica sabendo aqui. E aí, quando o José Martiniano de Alencar, ele sabe que o Brasil agora, né, é um país independente, pelo menos, né, no papel, ele que tinha saído de Portugal, tinha se exilado em Londres, ele resolve voltar para o Brasil. E aí o Lira Neto diz o seguinte, abre aspas, após tantos reveses, a influência, a fortuna e o curral político da família Alencar pareciam ter sido recuperados. Afinal, Martiniano havia ganho a eleição sem fazer a mínima força, sem ao menos precisar pôr os pés no Brasil. Fecha aspas. Então, a família Alencar, aos poucos, né, vai ganhando o prestígio, que nunca deixaram de ter, né? Mas, pelo menos, não intelectualmente, mas financeiramente, mas eles vão conseguindo reaver alguns dos seus bens. E aí, para a diretora executiva, né, lá da Biblioteca Nacional, a Maria Eduarda Marques, essa Revolução de 1817, essa Revolução Pernambucana, é o berço da democracia brasileira, segundo ela. E apesar de ter sido esse movimento ser o mais reprimido e com maior crueldade do que a própria Inconfidência Mineira, né, na concepção dela, é pouquíssimo estudado. E que bom que a gente tem esse grupo aqui, Filhas de Ávamo, para que a gente possa conhecer a história, para que a gente possa revisitar a história e que a gente possa conhecer mulheres que tiveram todo esse eco dentro, né, dessa história. E aí, em 1823, 1822, o Brasil é independente, e aí, em 1823, no ano seguinte, é preciso fazer a primeira Constituição do país. Né? E quem é que está lá para fazer, para ser um dos parlamentares, né, para fazer essa Constituição?
José Martiniano de Alencar, que ganhou uma vaga como deputado, sem ao menos estar no Brasil, nem sem fazer força, porque ele de Portugal ele se exilou em Londres. E aí com a independência em 22 é que ele vem ao Brasil. E aí ele é um desses parlamentares que vai fazer, né, conceber a Constituinte de 1823. O problema é que quando esse texto foi feito e chegou às mãos de Dom Pedro II, ele rasgou e disse: não, não existe a mínima possibilidade. A Constituição, ele inclusive tem essa cena na novela Nos Tempos do Imperador. A Constituição tem que ser feita por mim, para mim. E aí alguns parlamentares são presos. E dentre esses parlamentares, novamente, Martiniano de Alencar. E aí, nesse período, pouco tempo depois que os parlamentares vão presos, logo depois, um pouco tempo depois, o Martiniano, né, ele é solto e junto com o irmão, o Tristão Gonçalves, e o capitão Mó, que é o Pereira Filgueiras, aquele mesmo lá de 1817, venerado pela família Alencar, que traiu a família Alencar, agora ele volta para uma outra revolução que vai ser a Confederação do Equador. E antes que vocês digam, né, aí me perguntem, Luciana, como é que Pereira Filgueiras trai a família Alencar e em 1824 eles estão juntos novamente? Bom, na minha concepção, foi o seguinte: o Pereira Filgueiras era muito amigo da família e ele se mostrou isento. Ele disse: não, eu não quero participar da Revolução de 1817, mas eu também não vou denunciar vocês. E assim ele também não fez. Só que o general que estava na contra-revolução também era muito amigo dele e disse: Filgueiras, com 60 anos de amizade que nós vamos fazer, você quer mesmo embarcar num episódio sangrento da história que você já sabe o final? E aí dizem que, como Pereira Filgueiras, né, era muito amigo da família Alencar, permitiu que eles, digamos assim, fugissem antes de dar voz de prisão. E é claro que a família Alencar disse: não, ninguém vai sair daqui. Então, existe essa possibilidade que eles poderiam, digamos assim, ter fugido, mas a família Alencar se manteve firme e disse: não, nós não vamos sair daqui. Bom, e aí, em 1824, o Pereira Filgueiras está junto com Bárbara Martiniano e Tristão de Alencar. E agora, já debilitada, ela já tem 60 anos de idade, né, tentando nessa campanha reaver seus bens, ela vai apoiar a Confederação do Equador, mas não vai estar no fronte como ela esteve na Revolução de 1817. E aí chegam novos combates, e no dia 28 de abril do ano de 1824, os revolucionários ocupam a cidade de Fortaleza e o Tristão de Alencar, né, é eleito presidente temporário do Ceará e se proclama mais uma vez a República. Então, a Confederação do Equador, né, começa lá também em Pernambuco e aí chega no Ceará através da família Alencar, e o Tristão de Alencar é eleito aí o presidente temporário do Ceará. E aí esse movimento vai se alastrando aí por outros lugares: o Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Paraíba. Na Bahia não aconteceu, né? E aí ele volta ao Ceará, onde em 26 de agosto desse mesmo ano é criada então a Confederação do Equador. E aí, nesse meio termo, Bárbara, né, vendo tudo isso, ela resolve, né, se exilar no sítio do Touro, que é no Piauí, divisa com Pernambuco, ali já é Piauí. E aí esse movimento da Confederação do Equador, além dos seus filhos, tem um outro
líder muito importante que vai ser o Frei Caneca. E tem muitos outros, mas o Frei Caneca é um dos principais, tanto é que ele foi a pena imputada a ele foi ser enforcado. E ele era uma pessoa tão. A história fala dele como uma pessoa tão iluminada, tão benevolente, tão caridosa, que os carrascos se recusaram a enforcar Frei Caneca, e aí o governador deu ordens para que ele fosse fuzilado. Mas nem os carrascos quiseram e não o fizeram, enforcaram Frei Caneca. E aí é isso, né? A resistência vai a resistência, o poderio, né, das armas vai também ali minando aos poucos a Confederação do Equador. E aí parte desses rebeldes se entrega, parte deles são mortos e alguns deles têm ainda a oportunidade de morrer combatendo ou de ser exilado. E isso foi dado a Tristão Gonçalves, né, de Alencar, o filho mais aguerrido de Bárbara. E ao que ele teria respondido que não, que ele ia morrer em combate. E ele morreu em combate. Aí tem toda a história da esposa dele, que entrou para a história como Dona Ana Triste, né? E aí ele foi morto em combate, o corpo dele, né, foi decapitado em várias partes, né? Enfim, é uma história muito triste, né, a do Tristão Gonçalves, mas triste nesse sentido do que aconteceu, mas de muita força, porque ele teria tido essa oportunidade de ser exilado, mas ele disse que não, ele iria morrer em combate, e morreu. Bom, e aí a Confederação do Equador, né, só para finalizar, o que de fato foi a Confederação do Equador? Bom, o governador de Pernambuco, à época, era o Manuel de Carvalho Paes. E aí ele já foi destituído depois de toda Revolução de 1817, a coroa portuguesa disse não, né? Os cargos mais importantes já eram ocupados pelos portugueses, então, claro, quem não for português não vai ocupar nenhum cargo. E aí o Manuel de Carvalho Paes, que não era português, ele foi destituído do seu cargo e isso já culminou, né, ali, foi, digamos assim, a pólvora que faltava para que a Confederação do Equador nascesse. Então foi esse movimento revolucionário que iniciou no dia 2 de julho de 1824, aí se espalha, né, por outras províncias nordestinas, como eu já falei, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, volta lá para o Ceará. Por quê? Porque a Constituição de 1823, feita após a independência, foi rasgada por Dom Pedro II, porque, segundo ele, a Constituição tinha que ser feita por ele e para ele. E aí, né, mais uma insurgência contra os mandos e desmandos da coroa. Tudo isso também motivado, novamente, pela questão dos altos impostos e pela crise econômica e social que assolava a região Nordeste. Então, tem muitos os líderes, né, dentre eles, da Confederação do Equador, tem aí o Frei Caneca, o Cipriano Barata, que dessa história toda ele saiu vivo e continuou, ele tinha um jornal e continuou publicando os seus jornais, o Padre Mororó, que também foi condenado ao enforcamento, e assim como Frei Caneca, as pessoas, né, que tinham lá, esqueci o nome, que deveriam enforcá-lo, se recusaram, e ele foi fuzilado. E tem uma história muito forte do Padre Mororó, porque na hora que foram cobrir o rosto dele, né, para que ele foi fuzilado, ele pediu que ele não queria que o rosto dele fosse coberto, que ele queria ver quem eram os homens que iriam matá-lo. E aí um desses soldados se aproxima e vai colocar uma espécie de moeda aqui no coração dele, para que não errem o tiro.
E ele disse que não, ele fez um segundo pedido, que não precisava, que ele mesmo apontaria o coração dele. E aí, né, de rosto, sem o capuz e apontando para o próprio coração, o padre Mororó foi fuzilado. Bom, e aí o que é que resta para nossa Bárbara de Alencar? Resta um sabor amargo, né? Porque chegou 1822, a independência, chegou a Confederação do Equador 2 anos depois, e o que foi que aconteceu depois de tudo isso? 2 dos seus filhos estão mortos. O aguerrido Tristão Gonçalves, né, e o Carlos José, que eram padres, né, e um dos irmãos da Bárbara de Alencar, mais alguns familiares. Uns historiadores dizem 15 familiares, outros dizem 20. E aí nós temos um dilema, porque o José Martiniano de Alencar, depois de todas essas mortes, ele teria escrito uma longa carta ao imperador, alegando inocência e pedindo perdão. E se torna depois ainda deputado e presidente da província do Ceará por 2 mandatos, uma em 1834 e outra em 1840. E a Bárbara de Alencar permanece, né? Isso, Alencar em Fortaleza e depois, Martiniano de Alencar em Fortaleza e depois no Rio de Janeiro. E a Bárbara de Alencar permanece aqui no Nordeste, onde enfrenta uma nova perseguição, porque em 31 eclode a Revolução do Crato, e aí que é a famosa revolta do Pinto Madeira. A minha mãe mora ali em Fortaleza, na rua Pinto Madeira, e eu vou lembrando sempre dos nomes das ruas, que era monarquista, né, convicto, ferrenho, né, faz com que Bárbara de Alencar se mude, né, para uma das suas poucas fazendas, que é ali na Fazenda do Touro, que é na divisa com Piauí. E aí ela morre no ano de 1832, antes de saber que o Martiniano de Alencar, que era deputado por 4 pleitos, se tornaria senador. Ela morre e ele, uns 3, 4 meses antes, se torna senador. E ela não viu, não sei nem se eu posso dizer, a proeza do seu filho, já que ele mandou uma carta pedindo clemência ao imperador depois de tudo que foi feito, tendo o irmão morrido em combate e mais 20 pessoas da sua família também morrido, né? Enfim, para mim é um contrassenso. E aí eu quero também indicar para vocês a música Passeio Público, né? Essa música é do cantor Ednardo, está aqui nesse disco dele, que se chama Berro, que é de 1976, e o Ednardo diz que fez essa música porque ele sempre ouvia falar que quando ele passava ali pelo forte, ali perto ali do passeio público, né, o forte de Nova Assunção, as pessoas escutavam gemidos porque diziam que a Bárbara de Alencar estava ali. E como eu disse, era um lugar muito úmido, muito escuro, que uma pessoa não podia nem ficar em pé. E aí ele compôs essa música que se chama Passeio Público, que ele diz que quando ele passava por ali, ele escutava ganidos, 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 ganidos de morte. Né? Então fica aí essa indicação. E aqui, ó, tentam silenciar a Bárbara de Alencar, mas é claro que isso nunca será possível acontecer. E tem até uma placa, né, ali, ó, Bárbara de Alencar, que ela teria ficado aí nesse local que não daria nem para ela ficar em pé. Mas claro que Dona Bárbara do Crato, ela existe e resiste através do nosso grupo, das nossas palavras, dos nossos conhecimentos e de tudo que a gente vai levar adiante, né,
daqui, dessa aula de hoje e de muitas outras, que virão.